Fala pessoal, mais um programa Conexão Aguiar para você que está nos acompanhando e hoje a nossa programação está assim 100% você. Estou recebendo aqui hoje o Leone e a Tatiana, que são empresários, né, sócios proprietários dessa empresa aqui que eu sou apaixonado e é referência aqui no mercado de campos em toda a região dos lagos. Leone, fala um pouquinho pra gente dessa empresa que tem marcado a nossa cidade quando o assunto é engenharia. Então, Alexandre, muito boa tarde, né? A gente começou a empresa, né, em 2022 e de lá para cá a gente vem só ampliando nossos trabalhos, nossa cartela de clientes. A gente não tinha uma base, hoje em 2026 a gente conseguiu montar uma base, a gente tem um galpão, conseguiu montar o nosso escritório, lá que a gente consegue às vezes levar um equipamento de um cliente lá, fazer toda a parte de manutenção que precisar e depois retornar com esse equipamento até o estabelecimento do cliente ou residência, né? E também conseguimos montar um espaço, né, para que a gente consiga receber o nosso cliente para fechar as propostas e tudo mais. Hoje a gente já foi possível isso em 2026, a gente está galgando isso aí, a tendência é só melhorar e ampliar o espaço. A empresa é completa. Quando a gente fala de TCL, Engenharia e Soluções, a gente fala de qualidade, a gente fala de atendimento humanizado. Para falar de atendimento humanizado, né, a Tatiana, melhor que a Tatiana ninguém, né, Tati? Que, Adoro, olho no olho. que está sempre lá, né, presente, poder oferecer o melhor para você que está nos acompanhando. Ah, Alexandre, eu quero alguma coisa que se enquadra na minha realidade, né? Quando a gente fala hoje de economia, a gente fala o quê? De energia, de placa solar, que hoje é o forte, né? Então fala um pouquinho pra gente, Leone, sobre essa questão de hoje investir, que muitas pessoas, elas acabam achando que é muito caro, que não cabe na realidade delas, ou que o consumo dela talvez não vai melhorar. Desmistifica isso pra gente de uma forma mais comercial. Então, a gente hoje tem vários kits, né? Cada caso é um caso, cada cliente é um cliente, né? Mas hoje a gente tem kits básicos que conseguem atender uma residência e que não seja nada inviável ou muito pesado de se pagar, né? Porque com a própria redução que a gente consegue obter na conta de energia, o cliente consegue pagar talvez um financiamento ou a parcela do cartão, né? Que a gente tem várias opções de pagamento, né? Então, assim, acaba se tornando viável, né, para todas as classes. Entendi. Então hoje, tanto para empresário, tanto pessoa que na sua casa tem um consumo alto, ela pode sim estar adquirindo, né, esse Pode. mecanismo com vocês. E como é que funciona? Você vai até a casa da pessoa, você procura oferecer o melhor que vai se enquadrar para ela. Sim, a gente faz uma visita ao cliente, né, faz todo o estudo do caso, né, que é fazer uma análise do telhado, ver se o cliente já tem um padrão de energia que seja bifásico. Se não tiver, a gente faz esse acréscimo de carga para o cliente, não cobra nada por isso, Então entendeu? tudo isso está incluso dentro do pacote que ele vem adquirindo. Então, na verdade, se o cliente já tiver o padrão bifásico, beleza, mas se ele não tiver, a gente dá como bônus pro cliente, né? A gente não nem cobra por isso. E assim, o cliente não precisa nem se deslocar até a Enel, a gente faz todo o processo, entendeu? É o atendimento humanizado, né, Tati? Totalmente humanizado. A gente faz muito voltado pro cliente, pro que ele precisa naquele exato momento. Que às vezes na cabecinha dele ele precisa de X, mas X não vai atender. É muito bacana também os da outra vez que eu estive lá presente, né? Gostei muito do espaço deles, muito aconchegante. Tem cafezinho, tem uma rosquinha. É assim, eles são muito receptíveis. E você mesmo falou que o forte de vocês é oferecer sempre para o cliente aquilo que ele precisa. Que muitas empresas, não falando mal de ninguém aqui, eles procuram elevar lá em cima, mas você está sempre ali buscando se enquadrar na necessidade do cliente, né? Isso que é muito bacana hoje. Sim. Até porque a gente sabe que agora mesmo, nesse mês de agosto, a conta de luz vai ter um aumento muito elevado. Então, a gente tenta chegar, conversar, conhecer o estudo daquela casa. Leone, então, principalmente, ele analisa as contas para ver se a demanda não foi só aquele mês, como que está vindo nos 3 últimos meses, pelo menos, para ele conseguir chegar com um cálculo exato de quantas placas seriam necessárias para atender aquela casa. E hoje isso está crescendo muito, né, Leone? Sim. Na questão de ter mais, né, conforto e qualidade. Porque hoje em dia, gente, o calor está muito grande, né? Então, assim, quero colocar um ar-condicionado na minha casa, quero ter mais qualidade para minha família e vou ficar preocupado com a conta de luz, que muitas pessoas hoje, elas acabam não colocando um ar-condicionado em casa ou acabam não usando outros eletrodomésticos em casa por conta do consumo, né? Exatamente. Uma coisa muito importante, Alexandre, é a gente calcular uma certa folga, né?
toda vez que eu faço um projeto, a gente calcula a margem de segurança, né, e dá como benefício para o cliente um projeto maior. Um projeto, não quer dizer que ele tenha que comprar um kit solar maior nesse momento. Ah, por que, Leone? Porque futuramente, se ele quiser fazer mais um quarto, colocar mais um ar-condicionado, como você nos falou, comprar equipamentos novos para casa dele, que a gente sabe que hoje em dia a tendência dos equipamentos é ser mais potente. Então, assim, a gente já calcula essa folga, amanhã ou depois, se o cliente quiser, ou porventura houver necessidade de aumentar o projeto dele, ele consegue isso de uma maneira mais fácil, sem ter que fazer todo aquele processo de homologação, esperar novamente a Enel ir lá homologar o projeto dele, entendeu? O que eu achei muito bacana quando você falou para mim aqui, essa questão de que vocês cuidam de todos os processos, né, burocráticos, porque hoje é muito complicado essa questão, né? Aí vocês cuidarem de entregarem já um trabalho bem feito, tudo organizado, assim, ainda cuidar de toda essa parte, isso dá um alívio muito grande, comodismo, né, pro cliente. Sim, toda essa parte documental, a gente faz tudo para o cliente. A única coisa que a gente precisa do cliente é uma procuração. Essa procuração, obviamente, ela tem uma certa validade, um período de validade, Sim. que ela se É o encerra. período ali de fechamento, né? É o período de fechamento. E o cliente, concedendo essa procuração, a gente consegue tratar todo esse processo sem que o cliente tenha que se deslocar, se desdobrar até com uma parte mais técnica que não tem nem conhecimento, né? Então a gente consegue resolver isso tudo para o cliente. Entendi. Tenho placas solares na minha casa, mas eu já fiz com outra empresa, acho que não estou tendo muito captação de consumo, enfim, como que eu faço para fazer essa manutenção com vocês? Vocês fazem essa manutenção? Sim, fazemos. A gente vai até o cliente, faz uma análise, vê se o equipamento que foi vendido para eles está dentro da necessidade deles. Se não tiver, a gente faz uma adequação. Se precisar contatar um suporte técnico daquele equipamento específico que vender para eles, a gente consegue contatar esse suporte, pedir garantia. A gente tem um leque de fornecedores, né, aberto com todas as marcas. Então, assim, a gente consegue atender, não importa qual seja a marca do equipamento que você tem, a gente consegue atender sim. Excelente. Tati, eu sinto seus olhinhos brilhar quando fala da TCL, né? Assim, a gente sente isso em você. E fala pra gente hoje o que é a TCL, hoje para campus, para toda a nossa sociedade. Assim, pra gente, particularmente, é a menina dos nossos olhos. Seus olhos brilham. É um projeto muito bonito, assim, que a gente está fazendo e procurando a mesma humanização, trazer proximidade com todo mundo, principalmente a galera lá de Guarulhos, que é um pessoal muito esquecido. Então a gente procura sempre estar muito perto, trazer eles pra gente, fazer algumas promoções já viradas pro pessoal de lá. Porque... E eu achei muito bacana, né? Quando nós fomos gravar, você falou isso, né? Essa preocupação e esse cuidado que você tem com o pessoal do lado de lá. Que você quer oferecer promoções, sempre trazendo mais melhoria, né? Eu achei isso muito leal da sua parte. Sim, é porque assim, o Leone já mora lá a vida inteira, né? Eu cheguei tem 3 anos, mas é muito importante, porque tudo que a gente vê é pouco voltado pro lado de Guarulhos. Então, assim, precisa de um delivery, alguma coisa? Tem coisas que não entregam, porque tem que atravessar a ponte. E a nossa preocupação era exatamente essa. Esse lado da população não pode estar esquecido. Ele tem que estar junto com a gente, ele também tem que ter o benefício igual as outras pessoas da sociedade. Bacana. Leone, hoje o que a TCL, além de placas solares, né, tem para oferecer? Então, a gente tem todo o serviço de sistemas de ar-condicionados, né, que a gente já tem uma carta de clientes até antiga, bacana né, nessa área, mas a gente também presta serviço de subestação, estações de carregamento, a gente monta, calcula, dimensiona o projeto correto, né, para cada caso. Toda a parte de gerador a gente também atende, inclusive a gente tem alguns contratos já na cidade atuando, girando, né, nessa parte de geração. E um diferencial que a Tatiana acabou de comentar agora, que a gente trouxe para Guarulhos, foi a nossa estação de carregamento, porque a gente é a única empresa em Guarulhos que tem uma estação de carregamento veicular, né? Que bacana. Isso é interessante, né? Porque vocês acabam sendo pioneiros, né, no assunto, né? Eu achei muito bacana acompanhando as redes sociais essa semana, né? Vi os carros lá estacionando, colocando, né? Sim. E assim, é um local estratégico, né? Tem segurança, né? É monitorado 24 horas, né? Então assim, a pessoa pode chegar ali, deixar o seu veículo e ficar descansado. Vocês estão cuidando de tudo. Com certeza, pode ficar. E equipamento também, gente, de alta qualidade também, né? Isso conta muito. Sim, a gente só trabalha com equipamentos bons, entendeu? E ali
total segurança. Tem várias câmeras de segurança ali, 24 horas. Então, assim, a gente nunca teve nenhum problema ali. A pessoa pode chegar, estacionar, fazer seu abastecimento tranquilamente ali. Excelente. Fala pra gente se trouxeram hoje alguma promoção, alguma coisa que vocês querem deixar o pessoal que está em casa agora nos acompanhando. Não, isso aqui é importante. E também tem a questão da limpeza, né, cotidiana dos aparelhos, que eu até falei com a Tati lá na semana passada, né, a importância dessa manutenção periódica, né. Sim, tanto na parte de refrigeração quanto na parte solar, a manutenção ela tem que ser crucial, entendeu? Porque muita gente tem mania, não, vou colocar as placas solares, vou colocar ar-condicionado, mas eu vou esquecer. Não tem, aí quer que o aparelho tenha lá uma vida útil de 10 anos, mas não cuida. O aparelho é como a gente, né? Precisa de cuidado, manutenção, de tudo. Exatamente. Ar-condicionado a gente considera, né, recomenda-se, né, a cada 6 meses estar fazendo uma higienização. E o sistema solar a cada 1 ano, né, a cada 12 meses, tá lá fazendo uma manutenção, fazendo a verificação das correntes, fazendo a verificação de quanto mais essa manutenção, né, e cuidar do aparelho, maior será a vida útil dele, né, e vai captar mais energia ainda. Não, com certeza. Você mantém o seu equipamento funcionando e aumenta a sua produção, né? O que é retorno, né? Retorno de dinheiro, exatamente, né? Porque não é só gasto. Vou gastar com a manutenção, mas e aí que vai te dar um retorno. Sua geração vai ser melhor, você vai conseguir colocar mais um ar-condicionado, talvez, entendeu? Excelente. Tati, fala pra gente aí, trouxe alguma promoção, alguma coisa assim bacana pra quem tá nos acompanhando? Sim, a gente está com uma promoção, que são 7 placas, mais ou menos, para quem tem um consumo até R$600 de conta de luz, que está saindo a 9.500. Então, essa promoção, assim, a gente vai deixá-la até o final do mês, tá? Então, o pessoal que estiver assistindo, que estiver afim, em contato com a gente, que é só falar, vi vocês lá no Alexandre, que a gente já vai fazer a dimensão, ver se realmente atende sua casa para vocês. Pessoal, pressão, né, Tati? Caraca, 9.500, você vai ter toda uma estrutura, né? Sim. Com qualidade, instalação ok. Gente, e isso você ainda pode ir lá, chegar lá e negociar forma de pagamento. Tenho certeza que você vai ter o melhor. Então, pessoal, como a gente acabou de falar da importância de estar fazendo a manutenção de todos os equipamentos, você que tem um ar-condicionado, um gerador, um transformador, um sistema solar que está precisando fazer alguma manutenção, chama a gente, conversa com a Tatiana lá, dá um alô no WhatsApp, a gente vai até vocês e faz esse atendimento, elabora um orçamento para atender vocês da melhor forma. Inclusive, para quem já tem placa também, né? A gente deixou meio que aberto e não falou. Estamos com limpeza também das placas solares. Então, se estiver precisando, vai lá tomar um cafezinho comigo. Tati, tenho tantas placas, vamos fazer um orçamento que a gente vai estar lá aguardando, tá bom? Pessoal, eu volto no próximo bloco com muita coisa boa, um bate-papo muito bacana com a doutora Laila. Vivemos na era da inteligência artificial. Tudo muda o tempo todo. Está tudo cada vez mais rápido. Eles escrevem, falam, até pensam por você. Mas no meio de tanta informação, quem te mostra o que é verdade? Na Folha 1, o nosso compromisso é com a verdade dos fatos e responsabilidade. Acesse folha1.com.br. Folha 1. A diferença está na qualidade. Doutora Laila Mendes, é uma honra muito grande poder te receber aqui hoje no nosso estúdio, né? Grupo Freud da Mãe de Comunicação, com um tema muito importante. Sim, hoje nós vamos falar sobre a concessão de alvará para a autorização das crianças e dos adolescentes a exercerem ali atividade de influência digital, a atividade equiparada a uma atividade artística no passado, que antigamente as crianças geralmente estavam em estúdios, né, de cinema, de teatro, e hoje em dia com essa era das redes sociais, né, mudou muito. Doutora Laila, que tem uma expertise muito grande na área, doutora, que é advogada, fala um pouquinho da sua especialização pra gente.
Sim, eu sou advogada, sou pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Eu sou ex-conciliadora também do primeiro Juizado Especial Civil da comarca de Campos dos Goytacazes e também fui, né, ex-secretária da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Inclusive, vou usar da oportunidade para agradecer muito ao meu amigo Marcelo Barreto, que me deu a oportunidade desde quando eu peguei a minha carteira de lutar, né, pelos direitos das crianças da nossa cidade, de me ingressar nessa causa. E ele é presidente da comissão hoje de Campos, secretário adjunto da comissão, e eu trabalho com ele também. Que bacana. E na verdade, né, doutora, é uma causa, assim, um tema, né, muito importante que você falou, deixa de ser uma causa, né? Muito grande tem, assim, tomado conta das redes sociais hoje, né? Essa questão da exposição da imagem da criança hoje nas redes sociais, gerando um comércio, uma exposição desenfreada, né? Hoje a gente vê muitos famosos, figuras públicas que usam da imagem dos seus filhos para fazer daquilo ali um comércio, tanto poder obter, né, recursos financeiros em cima dessa exposição, e se torna tão desenfreada que acabam não tendo padrões, né? Acabam elevando muito essa exposição, né, sem se preocupar o que isso pode gerar para a vida daquela criança. Sim, é por isso que o judiciário, nos tempos atuais, ele estabeleceu a necessidade, né? Já havia essa necessidade da concessão desses alvarás. Hoje em dia, nas redes sociais, é direcionado ali a exposição das redes sociais, que houve uma atualização do CNJ agora no ano de 2026, uma resolução 687 de junho ou julho, eu posso conferir aqui depois, certinho o mês, porque buscou padronizar, né? Como você disse, a exposição dessas crianças e adolescentes estava sendo uma exposição excessiva, de maneira desenfreada. Então, o judiciário ele precisou intervir. Ele criou padrões que são adotados hoje nacionalmente para a concessão desses alvarás. E o que é um alvará judicial? Nada mais é do que uma autorização, um pedido de autorização que você vai lá fazer ao juiz para que essas crianças elas possam atuar nas redes sociais, monetizando conteúdo, gerando engajamento, o que é feito muito hoje em dia, né? Tem até as cílios daquela influenciadora famosa que ela usou ali das cílias dela para lançar uma marca de shampoo, de criança, enfim. E aí o judiciário, ele busca o quê? A proteção integral dos direitos da criança e do adolescente, tanto dos direitos estabelecidos no ECA, quanto na Constituição. E aí, o que acontece? Diante a ausência desse alvará é um crime? Não é um crime, mas geram ali sanções cíveis, administrativas, né? Por quê? Porque busca-se preservar o direito à educação, o direito ao lazer da criança, né? O direito à proteção da imagem. Você não pode ali expor a criança a um conteúdo vexatório, porque ela ainda não tem aquele discernimento do que ela está fazendo. Então você manda ela gravar um vídeo engraçado, por exemplo, e aquilo pode gerar danos à imagem dela daqui a anos a fio, como por exemplo aquele caso daquela outra cantora que hoje em dia é muito famosa, tem uma voz muito bonita, mas o pai dela colocava ela pra cantar gritando. É verdade, e na verdade parece que ela cresceu nas redes sociais, né? De tanto ele, não vou falar forçar a imagem dela, mas de tanto ele pegar e trabalhar muito em cima da imagem dela e sem qualquer preocupação com os comentários que ela recebia, né, nas redes sociais. Tanto aquela menina, hoje uma mulher, né, foi assim, humilhada na época, né? Tanto Sim. adjetivos que ela recebeu, e hoje, graças a Deus, ela não tem... teve psicológico, né, acredito eu, né? Sim. Que hoje ela não se importa, mas quantas crianças tiram a própria vida ou acabam seguindo outros caminhos por conta de comentários ou opiniões de terceiros, né? E a internet, as pessoas têm que entender que ela não é terra de ninguém. Existem leis que amparam as crianças, existem leis que amparam todo esse processo, né? Não é assim, eu vou falar o que eu quero, eu vou expressar o que eu quero, eu vou usar a imagem de quem bem eu entender, poder
e obter lucros financeiros em cima disso. E não funciona assim, Não, desse não jeito. funciona. Inclusive, o trabalho infantil ele é proibido no Brasil. Isso é uma exceção, né? O trabalho artístico, como esse trabalho nas redes sociais de influenciador, ou de engajamento, ou de publicidade, ele é uma exceção, ele não é a regra. Então, também, esse alvará judicial, nesse alvará, na Constituição, o juiz vai observar se está sendo protegido o patrimônio daquela criança, se ela vai ter ganhos ali, quem vai administrar aquele patrimônio, né? E também ele vai verificar a frequência escolar daquela criança, porque às vezes a criança não está lá presa no estúdio, mas ela está presa em casa, em frente a uma câmera, gravando para milhões de pessoas. E às vezes, como a gente acabou de falar, conteúdos vexatórios, não pode ter um grau de exposição intenso, elevado da rotina daquela criança, porque tem que proteger também a privacidade dela, e toda essa proteção ele segue o melhor interesse da criança. O que é o melhor interesse da criança? O princípio do melhor interesse da criança é quando você tem uma situação ali envolvendo menores, e aí, diante dessa situação que envolve menores, você vai buscar a proteção integral e a solução, né, para o melhor desenvolvimento daquela criança, mesmo que isso contrarie os interesses de empresas, os interesses dos próprios pais ou de terceiros. Então, é isso que o judiciário ele busca equilibrar ali. De um lado, né, a liberdade de expressão, da pessoa poder criar conteúdos ali, e os pais têm esses direitos sobre os filhos, mas, de outro lado, ele busca proteger a criança acima de qualquer ganho financeiro, né, acima de tudo. Isso que você está falando é muito importante, né? Teve um caso agora muito recente, né, que estourou nas redes sociais, do Ítalo, que ele explorava imagens de menores, né? Ele tinha uma casa, né, supostamente, né, onde ele abrigava esses menores e usava da imagem desses menores, tanto que ele cresceu nas redes sociais, explorando a imagem de forma até de cunho sexual. Então, isso veio sendo acompanhado por muitas pessoas nas redes sociais e acabou não tinha pudor nenhum, né, de expor aqueles menores, né, tanto sexualizando, né, essas crianças, né, de alguma forma. E hoje ele paga na justiça por conta disso, né? Ganhou muito dinheiro em cima dessas exposições, né? E achou que isso estava de forma impune, né? Mas não, existia autoridades acompanhando, tanto que hoje existe um processo em julgamento, né? Que segue em sigilo de justiça. Sim, aí quando esbarra nessa questão da exploração ali de cunho sexual da criança, ele vai responder criminalmente por isso. Se for apenas uma falta de alvará e tudo mais, tem indenização para a criança, o Conselho Tutelar ele vai intervir, o Ministério Público ele vai intervir, serão feitas ali outras medidas, às vezes um termo ali de responsabilidade para os pais, impondo que eles cumpram determinadas medidas ali para aquelas crianças, respeitem o horário de descanso, o horário de lazer, né, da criança, o horário de estudo. Isso é uma preocupação que o judiciário tem. Muitas pessoas que estão nos acompanhando agora em casa perguntam assim, mas Alexandre, eu tenho o meu filho, eu não posso tirar uma foto com ele, não posso postar, eu não posso fazer um vídeo para minha empresa, que até tem uma trend que estourou muito nas redes sociais, né, onde muita gente postava, essa aqui é a empresa do meu pai, essa aqui é a loja do meu pai, que até é muito engraçado, e às vezes a gente não vê nenhuma maldade nisso, mas tem que tomar muito cuidado de como você vai expor a imagem da criança, do adolescente, como você vai expor isso para as outras pessoas, porque quando a gente coloca algo no público, na internet, a gente não está fazendo aquele conteúdo para gente está fazendo aquilo para outras pessoas. Como que essas milhares de pessoas vão receber esse conteúdo, com que olho elas vão olhar, porque uma coisa que é inocente para mim, não é inocente para quem está recebendo. Então, assim, é muito bom sempre frisar esses pontos, respeitar o caráter da criança, a vontade da criança, o que você está expondo a ela, está visando somente a questão financeira, né? Então, assim, são muitas questões que precisam ser abordadas que isso pode gerar aí um processo criminal. E aí, doutora, você precisa, né? Eu preciso de um alvará porque eu usei o meu filho para fazer apenas uma propaganda para o meu estabelecimento? Não, você não precisa da concessão do alvará quando isso é feito de forma pontual.
Mas se isso for feito de forma habitual, a criança virar um influenciador digital, sim, você precisa procurar um advogado, né? As empresas de publicidade precisam procurar um advogado, para o advogado demonstrar para o juiz nesse alvará judicial que os direitos ali, a educação, os horários escolares, o horário de descanso, que também a privacidade da criança, a proteção da imagem, está tudo sendo ali, enfim, resguardado. Inclusive, a questão patrimonial sobre aquela criança também. E aí, no início desse ano, quando nem tinha saído ainda essa resolução, que eu expliquei, que criou esse Banco Nacional de Alvarás, o que acontece? Eu tive uma cliente que ela me procurou, ela tinha um número considerável de seguidores no Instagram e apenas porque ela postou uma foto, um vídeo do filho dela perto da piscina de sunga, o Instagram derrubou e assim, ela perdeu a conta. Ela simplesmente ficou e ela trabalhava com Instagram e tudo mais, mas ela não fazia isso de forma recorrente. Então hoje em dia as plataformas, né, das redes sociais estão colaborando bastante com o judiciário nessas questões. Isso é muito importante porque protege, né, as nossas crianças, porque hoje nas redes sociais essa grande exposição, né, acaba gerando muitos olhares, né, e a gente sabe que nem muitos deles é um olhar de amor, né, um olhar de compaixão, é um olhar maldoso, né. Mas nós não vamos entrar nessa vertente. Quero que você fala para o pessoal que está em casa agora nos acompanhando, né, uma dica, um toque, né, importante para quem hoje está usando a imagem dos filhos, dessa importância de se resguardar, né, e proteger, né, essa criança. Então, o que eu aconselho é que essa criança, ela primeiro faça um acompanhamento ali, psicológico, né? Porque isso é inclusive um dos pontos que o advogado, ele tem que demonstrar para o juiz que aquela atividade, ela está compatível com a idade da criança, com o grau de maturidade, porque o juiz analisa isso, analisa se aquela atividade ela é desgastante. Então, eu assim, na medida que a gente expõe o menor nas redes sociais, às vezes ele tem o narizinho um pouquinho dessa forma, ou enfim, ele vai sofrer críticas. E isso lá na frente ele vai entender e ele vai ver as críticas que ele sofreu. Então, assim, se você está expondo o seu filho, você precisa dar ali um suporte psicológico para ele entender que muitas dessas críticas não falam sobre ele, mas sim sobre a pessoa que está do outro lado da tela e que acha que a internet é uma terra sem lei. Esse é o meu primeiro conselho. Meu segundo conselho seria organizar bem a rotina da criança, né? Separar ali o momento de escola, para ele entender que é importante, sim, estudar, é importante, sim, ter uma formação ali que não é enfim, porque isso de internet é muito passageiro, né? Então, um dia você tá lá em cima, outro dia você tá sendo cancelado lá embaixo. É assim, é uma montanha-russa que você não consegue ter esse termômetro, né? Sim. É assim, é da noite pro dia, literalmente. E muitas pessoas entram em depressão porque fazem daquilo a sua fonte de renda, trabalham de verdade com aquilo. Mas imagina só, uma criança desde cedo, né, inserida naquilo, né? Ela vai achar que aquilo dali é o normal, que é o único caminho da vida, né? Então eu aconselho organizar a rotina da criança, separar também o horário para descanso, para lazer, proteger a intimidade daquela criança, não postar em tempo real onde aquela criança está, né, ou onde ela deixa de estar. Você proteger a imagem, assim, fazer uma reavaliação antes de jogar aquele conteúdo na internet por 1000 vezes, porque a gente vê, Preservando, né, a imagem da criança. A gente vê muitas crianças, muitas pessoas ruins até falando sobre a aparência de bebês. Eu mesmo vejo e fico apavorada na internet. São coisas assim que chega a ser chocante. Meu Deus, parece que é verdade, né? Sim.
Mas... É absurdo. Então, o meu conselho é esse. Vocês têm, assim, tem que procurar um advogado para a atividade ela ser exercida de maneira Forma regular. legal. E aí tem que dar esse suporte para a criança e para o adolescente que está ali sendo exposto, porque ele só vai ter o poder de discernir, né, sobre aquilo que ele fez, o vídeo e tudo mais, e discernir também que muitos comentários partem do interior da pessoa que está vendo lá no futuro. E isso pode gerar danos graves. Isso, justamente. Doutora Laila, foi um prazer enorme te receber aqui hoje no nosso estúdio, com esse conhecimento, né, e dicas muito importantes. Quero te agradecer demais, as portas são sempre abertas para você. E você que está nos acompanhando agora em casa, gente, é muito importante ter essa noção, né, ter esse cuidado com o seu filho, com a sua filha, com a imagem da criança, do menor, né, do adolescente que você está expondo nas suas redes sociais. Que você não tem de gerar uma situação muito grande, você pode acabar respondendo um processo por conta de uma questão que você achou pequena, mas se tornou grande por conta de outras pessoas. Para quem quer usufruir da numerologia, sozinho, sem consulta, sem cálculos, eu lancei um livrinho em cartas que chama-se A Força da Numerologia. Nesta caixinha, você tem como saber, por exemplo, as características do seu dia de nascimento, que são os seus talentos. Você pode também conhecer a força do teu mês, a sua primeira vogal, a força da sua primeira letra, porque a nossa primeira letra é a nossa base, é o nosso alicerce. Então imagine se a tua primeira letra é P. P de Paulo, de Pedro, significa que você tem a base 7. Então, para você, é importante saber o porquê das coisas. Então, provavelmente, você terá que ler muito, estudar muito, pesquisar muito, para ir em busca dos porquês. Agora, o importante é ter fé. Vamos supor que você queira descobrir que número você não tem. Então, aqui no livrinho, A Força da Numerologia, você tem todas as letras com as características, com as cores. Porque uma das maneiras de você se ajudar é descobrir que número é ausente. Esse número está associado a uma cor. E procurar usar essa cor. Através da roupa de cama, comida, a lâmpada, pedra. Tem tanto jeito de usar, né? Então, fica mais fácil. Então, esse livrinho, ele não faz contas, porque a numerologia é sempre baseada em cálculos. Essa forma, você tem como achar tudo. Criança, né? Uma vez eu peguei meu neto, ele pegou o livrinho e fez toda a história dele. Daí ele brincou comigo e falou: vovó, você é muito boa. Eu falei: como boa? Bondosa? Ele falou: não, você sabe o que você ensina aqui na numerologia. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu, vovó, só não tenho o número 2. Então eu sou muito ansioso. Então realmente é meu neto e eu sei disso. Então é um jeito de você também começar a entender as pessoas ao seu redor. Você pode fazer para qualquer um, com seus amigos, com a sua família. Com certeza é o primeiro passo para você se autoconhecer e também compreender as pessoas ao seu redor. O nosso quadro hoje do Instagram para a TV está muito especial. Eu quero parabenizar aqui a Yamara Angel pelo seu aniversário. Que Deus possa estar te abençoando de forma poderosa, realizando muito os seus sonhos. Eu pude acompanhar o aniversário dela lá no Rio de Janeiro, gente. Foi muito bacana, muito afeto, muito amor, muito carinho e rodeado de pessoas importantes. Vou deixar para vocês estar agora nos acompanhando aí esse momento muito bacana e eu volto no próximo sábado trazendo muita coisa boa para você que está aí nos acompanhando.